Olá, alunos do curso Atitude, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Felipe. Estou aqui para gravar mais uma videoaula para vocês e hoje nós vamos falar um pouquinho de química. Já falamos bastante aí sobre os modelos atômicos, já falamos aí sobre números de massa, nêutrons, prótons, elétrons, falamos sobre as camadas da eletrosfera e hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante que é a tabela periódica. Como é que você vai ler a tabela periódica, como é que um elemento químico vai se caracterizar dentro da tabela periódica. Nós vamos ver agora todos os critérios. Vamos lá, fica comigo aí e preste atenção naquilo que eu vou falar sobre as dicas que eu vou dar. Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre os elementos químicos e a tabela periódica. Vocês já devem ter observado uma tabela periódica, por exemplo, né? Cada elemento é atribuído um símbolo, então cada elemento tem um símbolo. E esse símbolo consiste de uma ou duas letras derivadas do seu nome, que é latino ou inglês, que é esse elemento, tá? Então, o elemento químico ele vai ter um símbolo de uma ou duas letras em que vai ser derivada do nome latino ou inglês do elemento, tá, gente? Aqui você vê, por exemplo, o silício com número atômico 14 e massa atômica 28,086. Pessoal, é muito importante você saber ler, por exemplo, uma massa atômica na hora de fazer um cálculo estequiométrico que você tem que transformar as coisas para massa. Por exemplo, unidades de medida, mol para massa, que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente quando a gente for falar sobre cálculo estequiométrico, tá, gente? Mas, como você já sabe, você tem o nome do elemento, que é o silício aqui no caso, a sigla dele, né, o símbolo dele, que seria SI, que tem a ver com o seu nome latino ou inglês. Isso vai depender do elemento químico. E o número atômico, que é importante você saber. Por que você tem que saber do número atômico? Porque na tabela periódica, os elementos químicos estão dispostos em ordem crescente de número atômico. Tá, gente? É muito importante vocês saberem. Aqui você vê uma tabela periódica, né, onde nós temos famílias e períodos. Então, tudo que eu falar de horizontal, né, eu estou falando de período. Então, primeiro período, segundo período, terceiro período, até o sétimo período. Primeira família, família 1A, ou família dos metais alcalinos. Família 2A, ou família dos metais alcalinos terrosos. Os elementos de transição, que são a família 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, 2B. E aqui nós temos as outras famílias, famílias 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e a família 8A, que é a família dos gases nobres, tá, gente? Então, para você se situar e achar um elemento, por exemplo, eu tenho aqui períodos até o sétimo período e famílias. Muito tranquilo de entender, tá, gente? Então, aquilo que eu te falei, linhas horizontais, período até o sétimo, tá vendo? E quando a gente fala das verticais, a gente fala de 18 colunas que são chamadas de famílias ou grupo. Tá? Então você pode observar aqui, ó. Então, família 1A, família 2A, família 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, 2B, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Eu também posso caracterizá-lo como grupo 1, grupo 2, 3, 4 e assim por diante, até o grupo 18. Ou eu posso denominar as famílias. Por exemplo, do lítio, com exceção do hidrogênio, tá, gente? O hidrogênio ele não é inserido no grupo dos metais. Mas é que só que tudo, ó, são um grupo dos metais, tá? Onde você vê o amarelinho aqui, são um grupo dos metais, tá bom, gente? Aqui você vê o grupo dos não metais, né, do carbono em diante, e aqui você vê a família dos gases nobres. E tem como eu caracterizar, por exemplo, ó, do lítio para baixo, eu falo da família dos metais alcalinos, aqui dos alcalinos terrosos, aqui dos metais de transição. Aqui na última coluna é a família dos gases nobres, família dos halogênios, família dos calcogênios. Tá, gente? Então tem várias maneiras de denominar uma família. E aquilo que eu acabei de falar para vocês, ó. Família dos metais, esses em amarelo, os semimetais em verde, os não metais em branco, gases nobres em azul, certo? Metal alcalino, alcalino terroso, elementos de transição, semimetais, não metais
e gases nobres. Ah, professor, e o hidrogênio? Hidrogênio é hidrogênio, tá, gente? O hidrogênio ele não se insere não se insere nos metais, tá? Por mais que ele esteja aqui, ele não se insere nos metais. Ele é o hidrogênio, tá? E aqui nessa parte de baixo que você vê aqui é a família dos lantanídeos e dos actinídeos. Que aí você vê aqui, é do 51 ao 71, número atômico, família dos lantanídeos. E de 89 a 103, famílias dos actinídeos. Tranquilo, né, gente? É só você saber interpretar. Então vamos lá, gente. Qual é o símbolo do elemento químico que está na família, está no grupo 8 do quarto período? Presta atenção aí, olha aí, qual é o símbolo? Vamos lá, vou ensinar vocês a calcular aqui, vamos lá. Quarto período, primeiro, segundo, terceiro, quarto período, grupo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grupo 8, Fe, ó. Quarto período, grupo 8. E é assim que você acha um elemento químico. Vou lembrar vocês também, pessoal, que muitos exercícios pedem quais são aqueles elementos que possuem características semelhantes. É só você ver quem está na mesma família. Então eu digo que o lítio tem propriedades semelhantes ao sódio, que tem propriedades semelhantes ao potássio. Mas ele não tem propriedades semelhantes, por exemplo, ao magnésio, porque o magnésio não está na mesma família do sódio. O sódio está nos metais alcalinos. O magnésio aqui está no metal alcalino terroso. Então, propriedade semelhante é quem pertence à mesma coluna, tá, gente? Ah, e para vocês também ficarem mais fácil, para vocês saberem, vamos ao seguinte. Não tá vendo aqui, família 1A? Significa que nessa família aqui, todos os elementos, na hora de fazer a distribuição eletrônica, vão terminar no estado fundamental com um elétron na última camada. Família 2A, 2 elétrons na última camada, com distribuição eletrônica que nós vimos nas aulas anteriores, certo? Esse daqui foge um pouquinho a regra, então a gente vai deixar ele de lado. Mas aqui, ó, um elétron na última camada, 2 elétrons. Aqui, ó, 3 elétrons, porque é a família 3A. 4 elétrons na última camada, 5 elétrons, 6 elétrons, 7 elétrons. E aqui nós já temos configuração perfeita de gás nobre, ou seja, 8 elétrons na última camada, com exceção do gás hélio, que só tem 2. Mas fora isso, todos esses elementos aqui já estão estáveis. Tranquilo? Apresentam 8 elétrons na última camada. Só relembrando também, pessoal, que quanto mais para lá da minha tabela periódica, quanto mais próximo daqui dos não metais, mais eletronegativo é meu elemento. Quanto mais para cá, mais próximo dos metais o possível, mais eletropositivo é o meu elemento. Então toda vez que eu for falar de tabela periódica, é isso aí. Uma outra coisa que eu já falei no início da aula, mas eu vou relembrar para vocês, porque isso cai nas provas, principalmente você aí do pré-técnico, né? Me referi bastante ao Enem, agora falando do pré-técnico. Os elementos químicos eles estão dispostos em ordem crescente de número atômico. Né? Então você vê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e assim por diante. Então isso vai seguir o número atômico. Então o número atômico então vai 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ah, professor, que número é esse aqui em cima do hidrogênio? Esse 1zinho aqui, esse 2zinho, esse 3zinho aqui, perdão, no lítio, esse 2zinho aqui no hélio. Esse númerozinho aqui de cima é o número atômico. Que número é esse aqui? 6,94, 48, enfim. Esses numerozinhos aqui de baixo são a massa atômica. E esses numerozinhos em algumas tabelas periódicas que vem aqui no lado são os números de elétrons que tem em cada camada. Tá, gente? É muito interessante. É claro que aqui a tabela periódica não está tão visível assim, mas vocês podem pegar no Google uma tabela periódica, você pode pegar, por exemplo, e ver essa tabela periódica assim, e se familiarizando com ela de acordo com essa explicação que eu dei para vocês, tá bom, gente? Então é isso que eu tenho para falar para vocês sobre tabela periódica, falamos uma introduçãozinha, porque também se nós pararmos para ficar falando tudo, com certeza o vídeo ele vai ficar muito extenso e vocês não vão entender. Eu prefiro que eu fale de pouco em pouco, você entenda esse pouco, no próximo aula eu falo mais um pouco e nas outras assim por diante. Tá, gente? Então, esse é o vídeo que eu tenho a falar com vocês, alguns macetes que eu dei pra vocês e façam os exercícios. Um forte abraço, até uma próxima.